o carinho maior, meu pastor. Na verdade, o senhor nos ganhou. Miriam. Deus continue te abençoando, pastor. Eu acho que a igreja vai querer saber o que é. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe demais. Só o carinho de vocês já é algo que não dá para descrever. Eu agradeço muito a Deus o privilégio de poder estar já aqui no meu 4º ano no distrito de Vicente Pires, né? Peço que vocês continuem orando por nós, por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. Nós precisamos demais, né, da oração dos irmãos. Às vezes não é fácil a vida de um pastor, de uma família pastoral. Às vezes a gente se sente uma ovelha sem pastor. Essa que é a grande realidade. E o fato de uma demonstração de carinho dessa, uma declaração dessa do Fernando, né, de carinho, isso não tem preço que pague. Não é o presente, mas o carinho de vocês não tem o presente que pague. Eu louvo e agradeço a Deus, né, por esses anos que estamos juntos aqui. Queridos, vocês têm visto que nós temos o desafio da nossa construção da igreja. Quase eu não me envolvo com essa questão, deixo sempre os irmãos, os líderes aí, o Marconi, os demais anciãos, para estarem sempre motivando, o pessoal da comunicação, para estar falando para vocês a respeito dessa questão do segmento da obra. Vocês acho que dão para perceber, cada vez que vocês veem aí, algumas coisas que têm mudado, algumas coisas que têm avançado na construção da nossa igreja. Mas, infelizmente, os recursos que nós províamos, eles terminaram essa semana, com o pagamento de um material de construção aí que adquirimos para dar sequência à obra e infelizmente estamos sem dinheiro. Nós temos uma bênção aí que nós ganhamos da nossa associação, a Associação Planalto Central. Eu acredito que os irmãos já devam saber, mas no mês passado nós apresentamos para eles um projeto a respeito do telhado aqui da nossa igreja, né? Nós fizemos vários orçamentos. E o orçamento mais em conta foi com uma empresa do Paraná, que já está acostumada a fazer essa questão de estrutura metálica para a associação. Já fizeram algumas obras, já o colégio lá em Planaltina, o colégio no Valparaíso. Eles vão fazer agora o colégio aqui em Águas Claras e também a igreja de Águas Claras. É essa empresa lá do Paraná que está cuidando dessa questão mais estrutural na parte de metais e ferros, né, essa estrutura metálica. O nosso telhado aqui, ele ficou na casa de R$230 mil para a gente cobrir a nossa igreja. E aí, como a gente não tem mais recursos, a gente fez um apelo, uma solicitação, e a associação ela disponibilizou então esse recurso. Ela falou, não, fiquem tranquilos, nós vamos doar o telhado para a igreja da Vicente Pires. Então, nós ganhamos da nossa associação o telhado. Mas, infelizmente, para eles colocarem o telhado, nós precisamos chegar na altura do telhado. E, infelizmente, para chegar na altura do telhado, hoje, entre mão de obra, de pedreiro e material de construção, a gente acredita que entre 120 a 130 mil reais para nós chegarmos nessa fase aí, né, de chegar na altura do telhado para a associação vir e fazer, então, a doação e a entrega do telhado para nós. Só que, infelizmente, a gente está sem recurso. Essa semana eu conversei com o Eduardo, queridos, e a gente tem entrado aqui na nossa igreja cerca de 15 mil reais por mês de ofertas. Só que essa oferta, dentro, a maioria de vocês são pactuantes, né? Então, o pacto, vocês sabem que tem uma divisão aí, que parte fica na igreja local, parte ele é destinado
as obras missionárias, vai para os campos missionários aí através do mundo. Só que o que nós estamos solicitando? Não fui eu que falei isso, tá? O que nós estamos solicitando? Que pelo menos durante esse período, até nós chegarmos na fase da altura, para ganharmos o telhado da associação, que você direcione toda a sua oferta para o caixa da igreja local. Não é uma prática comum, a gente não gosta de fazer isso, porque outros campos, outros locais necessitam das ofertas, outros locais no mundo são beneficiados com a sua oferta que você dá aqui na igreja da Vicente Pires. Mas eu estou fazendo um pedido para vocês. Aí você esquece depois que isso passar, nunca falei isso aqui, tá? Você vai direcionar durante esse período até nós chegarmos na fase de recebermos a doação da placa. Eu solicito, é um pedido, um apelo que eu faço para vocês. Nós precisamos chegar nessa fase para a associação poder doar o telhado para nós. E como os recursos estão poucos, se você puder, irmão, direcione a sua oferta, aquilo que você está planejando no seu coração de devolver para a igreja, direcione 100% para o caixa da igreja local, tá bom? Aí depois que a gente passar desse período, a gente receber aí a doação do telhado aí você volta a ser o seu pacto, devolver o seu pacto normal, a ser pactuante da forma como você sempre foi, porque as ofertas são importantes para que outras pessoas no mundo tenham condições de ouvir falar da mensagem de salvação, tá bom? Tá bom, irmãos? Então, só nesse período, não fui eu que falei, tá? Depois você volta a fazer como você sempre fez, tá bom? E só um pedido, no final da nossa programação hoje, solicito a todos os integrantes da comissão da nossa igreja que permaneçam, é uma reuniãozinha rápida, pouquinha coisa que eu preciso tratar com vocês aí, e eu solicito que vocês fiquem no final para a gente conversar bem rapidinho, tá bom? Muito bem, queridos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nessa manhã, o livro de 1 Samuel, no capítulo 30, vamos juntos meditar na palavra que já oramos hoje, já louvamos ao nosso Deus, tivemos o privilégio de devolvermos os dízimos, as ofertas, e agora temos o privilégio e a oportunidade também de meditarmos na palavra de Deus. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, e juntos vamos meditar na palavra do Senhor. Todos encontraram 1 Samuel, capítulo 30? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Poderoso Deus, eterno Pai que está no céu, nós te louvamos porque nos trouxe à sua casa de oração nessa manhã de sábado. O nosso desejo é que agora que estamos com a tua poderosa palavra aberta, que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, 1 Samuel no capítulo 30, o verso 1, diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul da cidade e a ferido e a queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem os pequenos, nem os grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens voltaram à cidade, e quando chegaram estava queimada. As suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas foram levados prisioneiros. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi, Ainã e Abigail, elas foram levadas também. Davi então muito se angustiou, pois o povo agora falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, estavam tristes, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, da sua família. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Queridos, desde o momento em que Samuel ungiu Davi para ser o rei de Israel, a sua vida mudou. Depois que Davi foi ungido, mas ele ainda não era o rei, mas o profeta Samuel já havia ungido ali, chamou todos os filhos de Jessé, e Deus falou para Samuel, impressionou a mente dele, falou: olha, não olha a aparência, porque Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Daquele dia em diante a vida de Davi foi transformada. Por quê? Pouco tempo depois da sua unção, levantou-se um homem, um gigante chamado Golias, e afrontava agora um filisteu, e afrontava agora as tropas de Israel. Saul era o rei. E Davi chegou na batalha, e quando ele viu aquela situação, ele falou: quem este homem pensa que é? Quem este incircunciso pensa que é para afrontar o Deus vivo, para afrontar o povo de Deus?
e ele se levanta, e você conhece a história, com apenas uma pedra, uma funda, ele derruba o gigante, e com a própria espada do gigante, ele vai lá e corta a cabeça. A partir daí, então, a história de Davi mudou. Davi, que era um jovem, que era um menino, um adolescente, um rapaz, que cuidava das ovelhas, pastoreava as ovelhas, e os seus problemas, né, as suas lutas eram com leões, com ursos, com lobos, com animais ferozes ali no campo. Agora ele se vê à frente de um exército, liderando um exército ainda ali, saindo da adolescência para a juventude. E agora a Bíblia diz que cada vez que os exércitos liderados por Davi saíam para as batalhas, diz que quando Davi voltava era uma festa em Israel. E o povo vibrava, e o povo ficava feliz, e as mulheres cantavam. Saul matou os seus milhares, Davi matou 10 milhares. E a partir daí, então, a vida de Davi se tornou um inferno. A palavra de Deus diz que Saul olhava para Davi com insegurança, olhava estranho para ele, e agora o coração de Saul se irou contra Davi. E no seu íntimo, Saul falou: agora o que falta para Davi se não for sendo coroado o próximo rei? Então, naquele dia, a Bíblia diz que Saul colocou no seu coração que iria dar um fim, que iria exterminar com a vida de Davi. E assim foi. Se você for lá ler nos capítulos anteriores aí, você vai ver lá desde o momento em que Davi ele mata o gigante Golias, e daí em diante, Saul fazendo todas as artimanhas, criando situações, preparando emboscadas para tirar a vida de Davi. E agora então Davi, não suportando mais aquela perseguição, não suportando mais aquela luta, não suportando mais aquela dificuldade, Davi decide no seu coração ir embora do território israelita. Só que Davi, ele toma uma decisão, né, para salvar a sua vida. Um ressentimento no seu coração, um medo, várias coisas obscureceram os seus pensamentos e também os seus sentimentos. Davi não consegue mais agora raciocinar. Por quê? Porque se sentiu oprimido, se sentiu perseguido, se sentiu maltratado e ofendido por toda a liderança ali de Israel na pessoa do rei Saul. Agora Davi não via mais motivos de permanecer no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que, desorientado, ele buscou refúgio e proteção. Mas não em algum lugar ermo. Davi foi para um território dos filisteus para ali tentar encontrar abrigo, para ali tentar encontrar proteção para a sua vida e dos homens que o acompanhavam. Queridos, Davi deixou de fazer parte agora do povo de Deus, dos escolhidos de Deus, para fazer parte agora das fileiras do inimigo. Davi saiu do meio do povo santo para poder morar com os filisteus, aqueles que eram os maiores inimigos de Israel nos dias do rei Saul, nos dias do profeta Samuel, nos dias do rei Davi. Os filisteus eram uma pedra no sapato dos israelitas. Eram constantes lutas, constantes guerras, brigas infindas. Não se paravam as guerras entre os israelitas e entre os filisteus. E agora, nada mais, nada menos, Davi sai das fileiras do povo de Deus, do exército de Deus, para se unir às fileiras do inimigo. Olha que situação que chegou à vida de Davi. Sabe, queridos, e o pior, que se você for ler e depois você pode acompanhar o relato, é que os filisteus, mesmo conhecendo ali a Davi, a sua fama, quantos filisteus eles já haviam matado, havia matado o seu principal herói, que era o gigante Golias, ainda assim um grupo dos filisteus abre os braços e recebe Davi de braços abertos. Aquele que agora era amado e respeitado pelo povo, se sentiu preterido, se sentiu perseguido por Saul, e já cansado, a Bíblia diz, com a mente obscurecida, seus pensamentos magoados, ele sai do povo de Deus e vem fazer parte agora do inimigo do povo de Deus. Quantas vezes isso não acontece na vida do povo da igreja? Nós que fomos ungidos pelo Espírito Santo, nós que fomos chamados para fazer parte do povo de Deus,
Às vezes nos sentimos chateados, magoados e entristecidos, porque talvez alguém dentro da nossa própria igreja começa a fazer um inferno na nossa vida. A vida de Davi era um inferno, porque ele tinha que lutar pela própria vida, dentro do seu próprio povo, junto com o seu próprio povo. Não estavam mais lutando contra o inimigo, estavam lutando entre eles. E por que isso estava acontecendo? Porque Saul havia deixado de seguir a Deus. Saul, aquele homem que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, o seu coração agora estava voltado para práticas errôneas. E por isso o Espírito de Deus não tinha mais poder sobre a vida de Saul. Se você for ler lá no capítulo em que Samuel ele escolhe Saul através da orientação de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus até aquele momento tomava conta da vida de Saul. Mas agora, infelizmente, pelas suas decisões, pelas suas práticas, o Espírito não conseguia mais dirigir a vida de Saul. E infelizmente, irmãos, aqui dentro da igreja vai sempre existir pessoas que não conseguem mais deixar o Espírito de Deus guiar suas vidas. E vão ficar fazendo inferno na sua vida. Porque não consegue mais olhar e deixar o Espírito agir em suas vidas. Assim era a vida de Saul. Você conhece, Jesus mesmo falou isso aí. Não fica se enganando não. No meio do trigo sempre vai existir o joio. Irmãos, Jesus falou essa parábola. Quando você vai lá na parábola do joio e do trigo, isso é muito claro. Não pensa que aqui dentro da igreja só vai ter pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. Aqui todos nós estamos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Só que infelizmente alguns não conseguem mais mudança. Por quê? Porque não deixam mais o Espírito Santo de Deus agir nas suas vidas. E alguns vão ficar aqui dentro conosco infernizando e atrapalhando até Jesus voltar. Isso é profético, irmãos. É bíblico. Não sei o que estou falando. E nem estou condenando ninguém. Oxalá que não exista nenhum desses. Oxalá que todos nós que aqui estamos sejamos homens e mulheres tementes a Deus, irmãos. Mas infelizmente, sempre vai existir aquele que não deixa mais o Espírito Santo agir em suas vidas. Sempre vai existir um Saul no meio de nós e vai ficar infernizando. E alguns de nós, por conta dessa ferrenha perseguição, vão acabar deixando as nossas fileiras, infelizmente, para se unir às fileiras do inimigo. E existem muitas pessoas assim, chateadas, cansadas, porque foram perseguidas, porque foram maltratadas. E o sonho delas é abandonar a igreja para se unir às fileiras do inimigo. E alguns têm feito isso. Não vivem mais os princípios cristãos, falam, a minha fé está esmorecida, porque eu me chateei com os irmãos da igreja. E alguns têm buscado lá fora o consolo que precisavam ter encontrado aqui dentro. Davi fez isso, irmãos. Ele abandonou o povo de Deus para encontrar o consolo, aquilo que ele precisava, lá junto com o inimigo. Mas não se engane, irmãos, porque o inimigo não é de todo bonzinho assim. O inimigo recebeu Davi de braços abertos, mas mandou ele para a cidade de Ziclag. Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que era um território onde era difícil sobreviver. A plantação era praticamente impossível, porque quase todo o terreno ao redor da cidade de Ziclag era um terreno rochoso, um terreno infértil, um solo com dificuldades. E agora, para poder sobreviver, Davi passa a viver não da cultura, não da criação dos animais, não da cultura dos vegetais, mas agora para poder sobreviver junto com os seus homens, que não eram poucos, eram cerca de 600 homens, que estavam ali acompanhando Davi quando ele fugiu de Israel e veio para o território dos filisteus. E para esses homens poderem se alimentar e alimentarem as suas famílias, esses homens passaram também agora a viver do roubo, do saque, dos despojos, de matar outras pessoas para poderem sobreviver. Porque Ziclag, irmãos, não era um território fácil para sobreviver. Era uma terra infértil, era uma terra rochosa. E agora nessa região, Davi foi colocado ali pelos alguns dos líderes dos filisteus. Davi, a gente te aceita, a gente recebe de volta, mas é aqui nesse local que você vai sobreviver. Mas aqui é impossível. Não, dá o seu jeito aí.
E agora Davi com seus homens constantemente viviam através dos saques, das lutas, da violência, da mentira. Sabe, queridos, cada passo de Davi agora, lá vivendo com os inimigos, era uma derrota espiritual sofrida por ele. A violência tomou conta da sua vida, dos seus homens. E agora, por algum tempo, Davi passou a viver da impiedade. E agora isso toma conta da sua vida e da vida dos seus homens. Só que nesse momento, queridos, os filisteus tomaram mais uma vez a decisão de lutarem, de guerrearem contra Israel. E Davi agora está do lado dos filisteus. E agora cegamente, a Bíblia diz, chateado, magoado com aqueles que o haviam ferido lá em Israel, ele decide-se também por se vingar. E agora, nas fileiras do inimigo, Davi se levanta contra o seu próprio povo, contra o povo de Deus. E sabe, queridos, Davi decidiu guerrear contra o seu próprio povo. Cansado, uma vida sem esperança, desejava matar e morrer, lutando contra os próprios seus. Sabe, Ellen White tem um texto que me chama a atenção no livro O Grande Conflito, na página 608. E diz o seguinte: muitos abandonariam a igreja e se uniriam à oposição, tornando-se os piores dos inimigos do povo de Deus. Vou repetir, presta atenção. Muitos abandonariam a igreja e se uniriam à oposição, tornando-se os piores inimigos do povo de Deus. E ela continua: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, não são poucos, irmãos, são muitos, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, vão abandonar a sua posição, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito. Chegaram a ver as coisas quase sobre a mesma luz e, vindo à prova agora, ficaram prontos a escolher pelo lado mais fácil, pelo lado popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam regozijado na verdade, agora empregam toda a sua capacidade para enganar e transviar as almas, tornando-se assim os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Irmãos, assim como Davi, que por conta de um espírito de porco que agora dirigia a vida de Saul, não suportou mais permanecer no meio do povo, saiu do meio do povo, se uniu às fileiras do inimigo. Muitos nos últimos dias, por não suportarem a pressão de algum irmão que não se deixa mais ser dirigido pelo Espírito, vão sair e vão se unir ao lado do inimigo. E pior, irmãos, serão os piores acusadores, quando os verdadeiros adoradores que estiverem diante dos tribunais estarem sendo julgados, as testemunhas que se levantarão contra nós serão aqueles que um dia estiveram aqui no meio do povo de Deus. Misericórdia. Mas essa é a realidade. E eu já mencionei outras vezes para vocês, irmãos. Tudo o que acontece no Antigo Testamento é um vislumbre daquilo que irá acontecer antes da volta de Cristo. Jesus nos mostrou, através do exemplo do seu povo, o que aconteceria com o Israel moderno. E nós precisamos estar preparados para isso. Ah, irmãos, quantos de nós têm tido a fé destruída e o desejo de abandonar a igreja e usufruir daquilo que o mundo oferece tem tomado conta de muitos de nós. E sabe, queridos, o Espírito de Profecia é claro quando ele diz que essas pessoas vão se tornar os piores inimigos. E sabe por quê? Porque eles nos conhecem, irmãos. Eles sabem das nossas debilidades, sabem das nossas fraquezas. E essas pessoas vão se levantar contra nós para nos destruir. E eles vão fazer com que esta minoria, que serão aqueles que estarão do lado de Deus, sejam objeto do ódio
universal, diz Ellen White no livro O Grande Conflito, agora na página 615. Sabe, queridos, Davi havia se preparado agora para lutar contra o povo de Deus. Ele se prepara, está lá nas fileiras, ele foi para a guerra. Imagina agora Davi tendo que passar a espada. Muitas das pessoas que ele conhecia, muitos israelitas que ele tinha convivido junto, agora era no campo de batalha, era cada um por si. E Davi estava do lado errado, irmãos, nesse momento. Só que os seus planos foram frustrados. Sabe, irmãos, você pode pegar essa história aí desde o capítulo 27 de 1 Samuel e acompanhar. Essa foi a batalha que tirou a vida do rei Saul. E Davi estava preparado para essa guerra. Ele estava indo para essa guerra que depois, você continuar lendo a história, foi a batalha que tirou a vida de Saul. Foi a batalha em que os filisteus tiram a vida de Saul. Você sabe que ele se matou, mas foi no conflito ali com os filisteus que ele tomou a decisão de tirar a própria vida, porque fatalmente seria morto, como seus filhos já haviam sido mortos pelo inimigo. E agora Deus, de uma forma miraculosa, faz com que alguns dos príncipes dos filisteus olhem para Davi lá se preparando para a batalha e eles falam: não, você não vai para a batalha conosco e com os seus homens. Não. Vai lá que no meio da batalha você se vira contra nós e você se torna o nosso inimigo. Nós te conhecemos, é melhor você ficar por aqui. E agora os planos de vingança de Davi são frustrados, porque Deus colocou a mão naqueles homens, nos inimigos, para que eles tivessem esse sentimento contra Davi. E agora a Bíblia diz que Davi volta para casa, frustrado, chateado, achava que ia lavar as suas mãos agora com o sangue da vingança. Agora é minha vez, chegou a minha hora. Deixa esses israelitas que me perseguiram para cá. Quero pegar Saul, ele vai ver agora no campo da batalha. Estava cego. Só que aí Deus usa os inimigos e fala: não, Davi, você não vai lutar conosco não. Pode voltar para sua casa. E agora, chateado, frustrado, ele volta para casa. Humilhado, né? Humilhado, voltou para Ziclag. Só que quando ele chega em Ziclag, nós começamos aqui o texto da Bíblia nessa manhã, no capítulo 30, que quando Davi chegou lá com os seus homens, ele encontrou uma cena terrível. A cidade estava toda queimada. Tudo havia sido levado, a cidade havia sido saqueada. Mulheres, crianças, animais, tudo foi roubado. Não porque os amalequitas eram bondosos e misericordiosos, não foi por isso. Mas porque iriam usufruir dos animais e vender as mulheres e as crianças como escravos. Não foi porque eles eram bonzinhos. O desejo deles era o pior de todos. Não estavam sendo misericordiosos com a cidade de Ziclag. Pelo contrário, os reféns seriam agora transformados em espécie monetária. E agora, quando Davi chega ali, a Bíblia diz que tamanha era a destruição e eles ficaram tristes, chateados, porque a cidade toda estava queimada, seus filhos, filhas, mulheres, tudo, animais foram levados cativos. E o verso 4 que nós já lemos diz: então Davi e o povo que com ele estavam ergueram a sua voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Queridos, tudo estava perdido. Os graves erros e o mal haviam minado e transformado de forma aparentemente irreparável a vida de Davi e dos seus homens, dos seus companheiros. Os saqueadores assaltaram um homem fragilizado pelo pecado. E é isso que o inimigo faz, irmãos. Ele vai usar pessoas para abalarem a sua fé. Ele vai usar pessoas próximas a você para destruírem a sua esperança de que você faz parte do povo de Deus. Ele vai usar irmãos da igreja, vai usar os seus filhos, vai usar a sua esposa, vai usar o seu marido, para fazer com que a sua fé seja tirada de que vale a pena servir a Deus. Davi não tinha mais esperança de que valia a pena servir a Deus. Ele já havia sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. Era só aguardar. Saul já caminhava para sua autodestruição. Só que Davi não aguentou esperar.
E ele quis tomar suas próprias decisões. E agora passou a viver do lado do inimigo, fazendo tudo aquilo que era errado. Não desista da sua fé, irmãos. Não perca a sua esperança. Aqui ainda é a casa de Deus. Apesar de muitas vezes eu ser falho com vocês, eu falhar com vocês, não olhe para mim, não deixe que a sua esperança se abale pela minha postura errônea. Viva a sua fé, porque aqui é o local que nós devemos permanecer, irmãos. É aqui que é o lugar da esperança. Aqui que é a casa da salvação. Aqui que é a casa do pão, diz a palavra de Deus. É aqui que nós nos fortalecemos. É aqui que nós nos alimentamos. Apesar de alguns de nós, muitas vezes, deixarmos o inimigo tomar conta das nossas vidas. E agora, queridos, o inimigo assaltou um homem fragilizado pelo seu pecado. Sempre haverão saqueadores investindo contra aqueles a quem o pecado enfraquece. E assim o inimigo faz, irmãos. Ele faz você pecar. Depois ele influencia você. E depois ele se torna o acusador das nossas almas, diz a Bíblia. Por isso que o nome dele é Satanás. É o acusador, é o adversário. E depois que você erra, ele tira as vendas dos seus olhos e fica te acusando de dia e de noite, dizendo: olha o que você fez. E agora Davi estava nesse momento. Quando ele olha para a cidade toda saqueada, ele chora e os homens que com ele choram. Aí a Bíblia fala que não tinha mais nem força para chorar. Já chorou assim? De não ter mais nem lágrima para escorrer? Você chora tanto e chega um momento que não tem mais nem lágrima para escorrer, não tem nem voz mais para sair. Assim estavam os homens naquele momento. E é isso que o inimigo faz. Depois que você peca, que você erra, ele tira as vendas e faz você se sentir o culpado por toda aquela situação. E Davi queria morrer agora, a Bíblia diz. Porque todos queriam apedrejá-lo. E nesse momento ele deseja a morte. E é isso, irmãos, que nós desejamos quando nós ficamos amargurados. Quando nós olhamos e vemos o tamanho do pecado que cometemos. O tamanho da desgraça que fizemos com a nossa vida. Desejamos a morte. E agora Davi desejava a morte. E a Bíblia diz que todos estavam em amargura e queriam apedrejá-lo. Só que o finalzinho do verso 6, irmãos, tem uma frase que muda toda a história de Davi. Davi conversando com Deus, Ellen White diz, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que Davi falando com Deus ali, buscando a orientação de Deus, ela diz que Davi encontrou tudo aquilo que ele precisava. E às vezes nós estamos precisando encontrar isso também na nossa vida, que é o perdão que vem do céu. A Bíblia diz que quando Davi se confrontava com Deus naquele momento, ele sentiu que tudo aquilo que ele havia feito de errado, quando ele entregou nas mãos de Deus, a Bíblia diz, a Ellen White diz que ele encontrou o perdão que vem do céu. E o finalzinho do verso 6 diz: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Sabe, queridos, Davi como o filho pródigo da parábola, que você conhece bem, quando ele decidiu voltar para os braços do pai, a Bíblia diz que o pai o recebeu de braços abertos, mandou matar um novilho, colocou roupas novas, deu banho, colocou um anel em suas mãos, o vestiu, o cobriu com a sua capa. E nunca mais ninguém pôde acusar e condenar aquele jovem, porque a capa da graça estava colocada sobre ele. E assim é a nossa vida, irmãos. Quando você entende, reconhece e aceita o perdão por completo de Deus, ele pode transformar a sua história. E a Bíblia diz então que Davi se reanimou no Senhor. E agora ele decidiu, juntamente com os seus homens, atrás de tudo aquilo que o inimigo havia roubado dele. A Bíblia diz que quando Davi, seus 600 homens, no verso 9, partiram e eles agora chegaram num ribeiro. Alguns homens estavam cansados, imagina, vieram 3 dias caminhando até Ziclag, onde eles estavam para lutar contra os israelitas. Quando chegam na cidade agora, encontram a cidade toda devastada. E agora caminham até chegar ali naquele ribeiro. 3, 4 dias, irmãos, os homens estavam cansados. A palavra de Deus diz que 200 deles não aguentam a jornada. Mas o verso 10 diz que Davi e os 400 homens que com ele estavam
continuaram perseguindo, continuaram em busca de resgatar tudo aquilo que eles haviam perdido. E agora no verso 11 diz que encontraram um egípcio que era servo de um dos líderes ali, e comeram e beberam e deram água para ele e cuidaram dele. Então o verso 13 diz que Davi perguntou ao egípcio: quem é você? De onde vem? E ele respondeu: eu sou servo de um amalequita, e eu adoeci e me deixaram aqui para morrer. Há 3 dias que eu estou aqui. E ele conta a história: nós atacamos várias cidades, inclusive Ziclag. E aí Davi diz para ele: você pode falar para mim onde o bando está? E ele respondeu: se você jurar que não vai me matar, eu vou levar vocês. E o verso 16, queridos, diz que descendo então os guiou. E quando chegou naquele local, eis que estavam espalhados sobre toda a região, estava o exército dos amalequitas, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele despojo que tomou da terra dos filisteus e da terra de Judá. Irmãos, é assim que o inimigo age. Ele faz você perder tudo, você perde o seu emprego, você perde a sua família, você perde a sua esposa, você perde o seu casamento, você perde os seus filhos. E o inimigo agora está fazendo festa. O inimigo está festejando, está comendo, está bebendo. E quem está sofrendo é você. Porque você decidiu fazer aquilo que era errado. Porque você se sentiu magoado. Porque você se sentiu chateado. Porque alguém aqui dentro traiu você. Porque alguém aqui dentro magoou você. E aí você decide sair para o lado do inimigo. E no final ele vai fazer festa com isso. Porque ele vai destruir, você vai perder o seu trabalho, os seus bens. Você vai perder a sua família. E quem faz a festa é o inimigo, você fica ali sofrendo. Não vale a pena, irmãos. E agora quando Davi encontra o inimigo, a palavra de Deus diz que Davi e os seus homens, no verso 17, feriram os amalequitas desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão 400 moços que montados em camelo fugiram. O verso 18 diz que assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas esposas. Não lhes faltou coisa alguma, nem grande nem pequena, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E por que isso aconteceu? Porque Davi encontrou o perdão de Deus para a sua vida. E quando ele reconheceu que Deus havia perdoado de todos os males que ele havia feito, por ter se unido ao lado do inimigo, por ter matado, por ter saqueado, por ter mentido, por ter roubado, por até ter se levantado contra o povo de Deus, quando ele sentiu que Deus perdoou isso, irmãos, Deus restaurou, Deus deu de volta tudo aquilo que Davi havia perdido. Sua esposa, seus filhos, os seus bens materiais. E é isso que Deus quer fazer na vida dos seus filhos, na vida daqueles que se entregam para eles. E Deus tem poder para isso, irmãos. Deus pode restaurar a nossa história. Se nós tão somente aceitarmos o perdão de Deus para a nossa vida. Se nós tão somente nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele pode restaurar e devolver tudo aquilo que você está perdendo. Sua esposa, seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, os seus bens materiais. E assim a vida de Davi e a vida dos seus homens foram restauradas. Naquela batalha, irmãos, Saul perdeu a sua vida. E logo depois dessa batalha, Davi se torna o rei de Israel. E com certeza, irmãos, junto com Moisés, junto com Samuel, é o personagem mais famoso do Antigo Testamento. Alguém a quem Deus pôde mudar a sua história. E você sabe, irmãos, a vida de Davi não terminou por aí. Depois disso, muitas outras vezes errou, muitas outras vezes falhou, mas ele aprendeu uma lição aqui nesse momento. Que quando nós nos arrependemos dos nossos erros, Deus oferece o perdão. Davi continuou sendo um homem, fazendo coisas erradas, mas mesmo assim, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque ele entendeu que não importa quantas vezes você caia, Deus sempre está disposto a lhe estender e oferecer o perdão. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, para que nós não deixemos a nossa fé ser abalada, mas nós lutemos sempre no exército de Deus para mantermos a nossa vida, os nossos bens, a nossa família,
sempre sob os cuidados e sob a proteção de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e esteja conosco, nos abençoando e nos fortalecendo cada dia. É o meu desejo nessa manhã de sábado para todos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se colocar em pé. Juntos nós vamos orar, porque todos nós temos passado por lutas, todos nós temos enfrentado batalhas e nós precisamos, irmãos, do poder das misericórdias de Deus, mas acima de tudo precisamos ter a certeza de que Deus nos perdoou e está disposto a restaurar a nossa história. Feche os seus olhos, vamos falar com Ele. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu. Obrigado a Deus pela mensagem dessa manhã. Todos nós aqui temos enfrentado lutas, temos enfrentado batalhas. E alguns têm enfrentado lutas dentro da própria igreja, no meio do povo de Deus. Alguns têm sido perseguidos, alguns têm sido humilhados, alguns têm sido maltratados, alguns têm sido traídos. Ajuda-nos, ó Deus, a não deixar a nossa fé esmorecer, para que nunca venhamos ser contados ao lado do inimigo. Ajuda, ó Deus, para que nós tenhamos força para suportar, mesmo aqui dentro da igreja, ó Deus, suportarmos aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos machucam, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam e aqueles que nos traem. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos leais e fiéis a Ti. Assim como Davi teve a sua história transformada, se alguém hoje precisa ter a certeza do perdão, ó Deus, dá a certeza nessa hora. Dá a certeza de que o Senhor cuida e dirige a vida dos seus filhos. Dá a certeza de que o Senhor tem guiado e dirigido os passos daqueles que se colocam em sua inteira disposição. Assim como o Senhor restaurou a vida de Davi, o Senhor restaurou a história dele, ele recuperou tudo aquilo que ele havia perdido, ó Deus. Restaura e ajuda aqueles que perderam já a família, perderam os filhos, perderam o casamento, perderam o trabalho, perderam bens materiais, ó Deus. Restaura a vida de cada um de nós que aqui estamos. O Senhor sabe, ó Deus, pelas lutas que temos passado, as lutas que temos enfrentado. Portanto, ó Deus, eu coloco a vida dos seus filhos em tuas poderosas mãos. Dá-nos a tua bênção, ó Deus, dá-nos o teu amor, dá-nos a tua proteção. Fica conosco agora no restante dessa programação. Ajuda-nos na recapitulação da lição, que o seu Espírito passeie por esse local e que nós saímos daqui, ó Deus, muito melhores do que quando aqui chegamos. Dá-nos a certeza do perdão, fica conosco. Te pedimos as bênçãos, agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um bom restante de sábado, irmãos.